Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live, a mais um estudo das obras de André Luiz. Hoje, dia 7 de agosto de 2024, o estudo vai ser realizado pelo nosso irmão Paulo de Tarso, é o capítulo 25 do livro Os Mensageiros. O capítulo 25 tem o seguinte título: Efeitos da Oração. Então, vamos mais uma vez nos conectar com o Mestre Maior, com as falanges, com a espiritualidade amiga que nos acompanha. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade que a gente está tendo de receber esse conhecimento, essa informação, essa energia tão positiva que nos ajuda. Mas que tudo isso que a gente vai estar recebendo hoje aqui também possa chegar àqueles nossos irmãos que se encontram nas regiões de conflito, regiões de muita dor, muita tristeza, muita violência, que essa paz, essa luz crística que a gente vai estar recebendo hoje aqui, também possa chegar para todos esses nossos irmãos, para que eles tenham força, coragem, perseverança para continuar a sua caminhada, seguindo a sua jornada. Sabemos que as dificuldades são muito grandes nessas áreas, mas que o Pai, a proteção, possa estar auxiliando cada um deles e acabando todo o ódio, toda a raiva que existe nesses locais, independente de que lado que seja, que esteja cometendo, mas que a espiritualidade amiga possa intervir e possa proteger e auxiliar esses irmãos que se encontram nesses locais. Paulo, obrigado mais uma vez. Fique à vontade. Obrigado. Vocês estão vendo aí o slide? Tá bem? Sim, perfeito. Tá. Então, hoje nós vamos com o capítulo 25, os efeitos da oração do livro Os Mensageiros. Vocês devem lembrar que no capítulo anterior era a oração de Ismalha, a prece de Ismalha. Ismalha faz uma oração muito comovida, muito profunda, e que desperta assim, muita compaixão, muita cura. Duas pessoas lá, várias pessoas emitem vibrações muito poderosas, né? E esse capítulo ele vem falar um pouquinho mais sobre os efeitos da oração. Então vamos continuar aqui a leitura do livro, capítulo 25. Então o ambiente estava todo iluminado, né? Desculpe o amarelo aí, é onde eu vou comentar alguma coisa, eu marquei em amarelo, tá? Só para lembrar. Então, no ambiente lá, as luzes, ele observa que as luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo agora uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecesse a misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Então aqui a gente já percebe que o sentimento dele é muito mais profundo do que uma claridade. E quando ele fala doce, é uma claridade serena e radiante, não é apenas a luz, mas é o sentimento que a luz provoca no espírito de André Luiz, né? Um sentimento quase poético, doce, radiante e sereno, de paz. Então, a prece e o ambiente deu a ele essa impressão, né? E outra coisa que é interessante é que esses flocos, eles se multiplicavam no ar, então, eles, como se obedecessem a um misterioso processo de segmentação. A impressão que dá é que esses flocos, que devem ser pequenos agrupamentos de luz, com muita energia concentrada, e que eles vão se repartindo, né? E interessante que ele acha que isso, aí tinha um processo de segmentação. E esses flocos caíam sobre os corpos das pessoas ali, e penetrando pela pele, atingindo as células de todo o organismo das pessoas. A gente sabe que a pele, lá no nosso lar, o André Luiz já falava, que
as moléculas do perispírito, da superfície, elas são mais distanciadas um pouco, então elas são capazes tanto de emitir mais luz, como de absorver muitas formas de energia que o nosso corpo físico normalmente não são capazes de absorver. Essas energias de muito alta densidade, vibração, de frequência muito alta, provavelmente consegue, assim como nós temos, né, as energias do universo, como os neutrinos, que são de alta intensidade, eles penetram todos os corpos da natureza, né? Atualmente, a ciência está querendo descobrir os neutrinos, que no fundo do mar existem laboratórios bem profundos, porque essas partículas de alta vibração, elas interpenetram todos os corpos da natureza. Aqui nós estamos falando ainda de uma outra dimensão. Então, elas são energias que penetram nessas células e têm um efeito interessante, né? Curativo mesmo. Continuando, ele fala assim, que estava boquiaberto, não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluí, ainda não receber auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. Observem aqui que ele só estava vendo tudo isso aí, essas luzes, esses flocos, porque ele recebeu auxílio magnético. Porque se ele fosse lá sem auxílio magnético, provavelmente ele não ia ver e sentir essa claridade serena, doce, radiante, esses flocos de luz. É possível que, mesmo aqui no nosso ambiente terreno aqui, muitas situações a gente apenas não percebe, mas pode acontecer coisas semelhantes. Inclusive, algumas dessas outras pessoas que estavam ali junto provavelmente nem percebiam todo esse fenômeno que aconteceu luminoso ali. Ele fala que provavelmente porque ele ainda não receberam o auxílio magnético às percepções. Então, lá no departamento lá, ele recebeu alguma coisa, de alguma forma, um auxílio magnético que abriu essas suas percepções para ele ver coisas mais profundas. Mais para frente a gente vai perceber. Aliás, no capítulo anterior, ele já percebe, quando ele praticamente entra, entre aspas, na mente da Ana, lá, do casal que eles estavam, que ela matou o marido e tal, ele consegue entrar e perceber lá as profundas sombras que cercavam a mente dela. Então, isso graças a essas percepções profundas dela, né? Dele aqui, no caso. Essa abertura da sua capacidade mental. A claridade crescia e estendia-se um espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinada à concentração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos por vasto círculo irradiante. Interessante que eles pararam de se concentrar naquela concentração profunda, mas ainda estavam envolvidos em vasto círculo de radiação luminosa. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. Então, aqui, ele, apesar de ter cessado aquela luminosidade, aquela concentração, as coisas continuavam ali, possivelmente pela assistência dos planos mais altos, né? E ele observou justamente, então aqui vejam que a percepção, o auxílio magnético abriu tanta percepção que agora ele não estava olhando apenas uma pessoa, ele estava olhando o conjunto dentro dos corpos perispirituais e vendo esses núcleos de formas variadíssimas. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, possivelmente era, né, por alguma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então pude observar o inaudito e inconcebível para mim. Aí ele vai no próximo slide e vai relatar o que aconteceu com essa entrada dessas bolhas agora na fronte. A impressão que a gente tem é que isso daí deve estar entrando pelo chakra frontal que nós temos aqui, que é um chakra que se comunica com outro chakra, mas especialmente com o chakra coronário e possivelmente diretamente com a mente. A gente sabe que esses chakras, o que acontece nesses corpos aí é que esses chakras ficam bloqueados. Estando bloqueados, a pessoa não tem
possivelmente porque ele chama dessas formas variadíssimas de núcleos escuros que estavam ali, né? Os chakras bloqueados, eles não dão para a pessoa autonomia de vida, eles ficam ali paralisados, porque a mente não consegue mover o corpo. É como o nosso corpo físico. Se você tem um AVC, você fica ali, os teus núcleos cerebrais ficam ali paralisados, você fica paralisado. A mesma coisa aqui, como se fosse um AVC, entre aspas, esses chakras bloqueados por energias densas, porque o chakra é o veículo a partir do qual ele se irradia toda a energia para mover os corpos e tudo mais, né? Inclusive a impressão que dá, que ele fala no parágrafo anterior, que os núcleos que se mostravam dentro de formas irradiadas, pode ser vários chakras bloqueados aí. Gostaria que vocês comentassem um pouquinho aí aquelas mais coisas aí, porque essa página é muito interessante. A Márcia. Boa noite, amigos. Boa noite, Márcia. Boa noite. O que eu acho interessante dos livros de André Luiz, e se eu tiver errada, vocês me corrijam, mas ele vai lançando, pouco a pouco, as capacidades cognitivas do perispírito, devagar. Ele não chega a falar abertamente sobre todas elas, né? Mas a gente já viu antes, por exemplo, a capacidade de visão, que é extremamente mais ampliada. A gente já leu alguma coisa, não sei se nesses livros, mas falando assim, eu enxergo por todo o meu corpo, eu enxergo à frente, atrás, dos lados, a pessoa não tem aquela visão focal como a gente tem aqui encarnado. Agora a gente observa já essa capacidade de absorção pelo perispírito das luzes e tal. Eu fico fascinada por essa, vamos dizer, entre aspas, fisiologia, né, do perispírito, e ele vai dando aos poucos, assim, essas pinceladas para a gente montar um grande quebra-cabeças, né, mas é bem interessante. Tudo bem, Márcio. A Mauri. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Boa noite. Eu acho que essa questão, Paulinho falou muito bem, né? Mas essa questão do frontal, acho que tem a ver com apaziguar mesmo os pensamentos que eles estavam, muitos, né? Aquela senhora que tinha bem perturbado, estava com aquele filme que o André observou, e aí ele começava a ver o filme passando na cabeça dela, então ela tinha aquela ideia fixa, né? Ele falava também de pessoas que provavelmente achavam que depois que morresse ia ter o sono eterno, e morreu, acabou, acabou. Então, uma certa autoindução, auto-hipnose para a pessoa. Então, acho que esse fechamento mental, seja por acreditar que tudo acabou, ou por estar com algo fixo na cabeça, uma história, um looping lá de reentrante de um filme que termina e inicia, aquela monoideísmo, aquela coisa, eu acho que tem a ver com isso, né? Tanto é que ele vai abordar isso no final, né? Mais para frente do capítulo. Eu acho que tem a ver com isso, atingir o frontal, né? Para atingir de verdade a consciência e tentar fazer despertar, né? Para desse embotamento, dessa hipnose, essa auto-hipnose aí. Perfeito, Mauri. Eu acho que essas energias bloqueiam chakras mesmo. Agora, você falou monoideísmo, eu vou deixar uma questão em aberto aqui para a gente discutir depois, tá? Por que essas pessoas, como você falou, monoideísmo, ideia fixa, por que essas pessoas ficam num estado mumificado aqui, esses nossos irmãos, numa situação tão precária dessa, dormindo, e por que eles não se tornam ovoides, por exemplo, se eles têm monoideísmo, assim, né? Mas isso a gente pode ir pensando aqui, a menos que alguém queira já discutir essa ideia, mas me ocorreu agora, né? Por que eles ficam numa situação tão grave assim, com ideia fixa, às vezes, de vingança e tudo mais, uma ideia fixa, e eles não evoluem para um estado de ovoide? É uma questão aí para a gente... Talvez porque o ovoide é uma coisa ainda mais profunda, um monoideísmo talvez muito mais exacerbado, mais profundo, muito assim... E aí a pessoa, né? E eu acho também que talvez, aqui, não sei o que vocês acham, mas como eles recebem tratamento aqui, então, fluido, terapia e tal, aí isso impede que eles vão progredindo mais ainda para um estado mais crítico, né? Márcio. E eu já li em outros livros do Divaldo também,
que eles classificam uma obsessão, mesmo entre nós aqui, os encarnados, quando a pessoa tem duas características, apresentam duas características. A monoideia, que eu acredito que já comece aqui, na encarnação. E a segunda característica é não mais orar. Não oram mais. Pessoas que oravam antes param de orar. E eu escutei isso uma vez de uma pessoa que eu recebi para um atendimento fraterno. Ele dizia assim, eu já orei muito, hoje eu não oro mais, porque se Deus sabe o que eu preciso orar. Então eu não oro mais. E sabe, com aquela ideia fixa, que eu na minha pequenez aqui, batizei de... A pessoa fica que nem um hamster, na rodinha de hamster. Ele entra na rodinha de hamster e fica correndo com seu pensamento célebre ali, sem sair do lugar. Para mim, a metáfora mais certa da monoideia. Bom dia. Boa noite. Bom, eu vejo assim, né? Na questão, eles estão, na verdade, anestesiados, tanto que aqueles dois, depois a gente vai ver que eles acordaram e saíram correndo, que achou que estava sonhando, então eles não têm consciência do que está acontecendo. E no caso do ovoide, na verdade, ele se transforma em ovoide pela culpa, né? Só que aqui, pelo que eu percebo, eles não têm noção ainda como eles estão adormecidos, eles estão mumificados, eles não têm essa visão ainda para sentir a culpa, para se transformar em ovoide ou não. Boa ideia, Badia. Então, a consciência deles está tão embotada que eles não conseguem nem sustentar, vamos dizer assim, sustentar uma ideia fixa, né? Seria isso que você... Sim, eles estão adormecidos, na verdade, né? Eles não têm ideia de quem seja, onde que eles estão, o que está acontecendo. Tanto que aqueles dois lá, eles vão pensar que eles estão sonhando, que eles não vê que é a realidade deles ainda. Agora, o outro não, ele se sente tão culpado que ele vai se transformando numa coisa que, na verdade, ele não é. Perfeito. Mauri? Eu acho exatamente isso que vocês colocaram. O ovoide é um grau mais extremo. Ele perde o formato humano. Então é como se ele nem conseguisse se organizar como uma criatura humana mais. Ele vira uma ameba, alguma coisa assim, meio dismórfica, né? Eu acho que é um grau mais profundo mesmo de embotamento, de despersonalização, enfim, não sei achar um termo. Perfeito. Vamos lá, então. Vai ter outras coisas interessantes. Bom, então aqui vocês viram, no finalzinho, o que acontecia é que eles entravam sobre a fronte deles e concentravam-se sobre a fronte, né? Aí ele observou o seguinte, que as múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinal de vida. Para mim, é como se essas energias desbloqueassem alguma coisa ali na sua... Eles começavam a ter controle, eles estavam paralisados. Ele fala múmia, a múmia é uma pessoa que está amarrada, está paralisada, não consegue se mexer. E aqui é a mesma coisa. Então, eles começam a ter controle agora do corpo perispiritual. Então, começa a se mexer, a mente começa ali, turbulenta, e começa a dar sinal de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos. Outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como a se esforçarem por fugir do sono doloroso. Então, aqui, apesar dele insistir no termo sono, ele já fala em outros capítulos também, no anterior aqui, que não é só o sono, eles também têm uma espécie de uma paralisia motora mesmo, a parte... Tanto é que eles estão começando a mover os pés, as mãos e tudo mais, né? Eminentemente surpreendido, reparei que dois se levantaram, distantes de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Olharam-nos de longe, como loucos que acordassem de súbito e dispararam a correr espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causaram. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los. E quando me propunha instintivamente a fazê-lo, Alfredo deteve-me exclamando, não se preocupe,
eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Acreditam sonhar, e é melhor assim. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências, a que serão recolhidos para adequado tratamento. Continuamos silenciosos mais alguns minutos e notei que as luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retornavam à imobilidade anterior. Então, aqui no finalzinho dá para ver que esse efeito também ele é bem efêmero, né? À medida que a energia se retirava, eles se retornavam à imobilidade anterior. Como se fosse assim um fôlego de luz ali para dar aquela melhorada, e aqueles que tivessem condição levantavam. Naturalmente que essa condição, a pessoa, porque eles estavam um pouco melhores e recebiam sopro curativo, já mais ou menos se preparavam, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Quando ele fala, assim, essa questão você vê que eles não podiam ser abordados ali naquele momento, porque como eles não tinham consciência, né, do que estava acontecendo, eles achavam ainda que eles estavam sonhando, é como o sonâmbulo, né, que diz, pelo menos diz, né, que a gente não deve acordar, porque corre o risco, sei lá, do que acontecer, não sei, porque eu nunca estudei sobre isso, mas ali também, provavelmente, se eles fossem acordados para a realidade, eles talvez enlouqueceriam, né, seria, sei lá, eles teriam uma outra reação que seria negativa, né, então ver que eles têm esse cuidado de deixar eles, né, no momento certo, eles vão despertar para a realidade deles. Verdade. Oi? Essa questão que você falou, que eles parecem voltar a hibernar depois que vai embora o efeito, né? Como se fosse uma lamparina quase apagando, né? Que você vai lá e coloca um pouquinho mais de combustível, Isso. aí ela aumenta um pouquinho a chama, começa a passar o combustível, ela pega e vai minguando de novo, né? Esse empréstimo. E ele vai falar também mais adiante da porcentagem pequena, né? Que tem de reabilitação de todo o pavilhão. E é curioso eles não intervirem nesse momento. Achei curiosíssimo isso. Mas ele fala que os sujeitos vão encontrar, né, esse necessidade de pedir ajuda num outro momento e tudo mais. E que eles vivem como se fosse um sonho, né? Então, um sonho depois de morrer é uma coisa extremamente curiosa, né? Mas ele acha ainda que está numa realidade que não é real, né? Não encara aquilo como sendo a situação dele. É curiosíssimo isso. Então tem que despertar aos pouquinhos, né? Igual o cara que desencarna, você fala, ah, você desencarnou. Ficou o quê? Morri? Como assim? Não morri, imagina. Né? Eu estou falando com você, como é que eu morri, né? Então tem que ser aquela coisa meio devagarzinho, né? Para digerir bem a ideia. Márcio. Na primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei indignada, sabe? Falei, meu Deus, por que eles não podem acordar todos eles, né? Eu acho que eles teriam meios, técnicas, e eu tinha 20 anos, né? Então, na minha cabeça, eu já queria salvar todo mundo, já queria achar um jeito de intervir, de fazer alguma coisa. Depois a gente vai amadurecendo e vai lembrando dessas coisas, volta e relê, e eu imagino que o que eles aplicam é um modo de tratamento meio homeopático. Eles não têm pressa, como nós temos pressa, né? A gente é cirurgião, a gente quer intervir, a gente quer resolver. Eles não têm pressa. Eles vão colocando aquilo lentamente, à medida que cada um pode assimilar, sem estresse, com paciência, cada um no seu tempo. Então, eu acho isso fantástico, como eles respeitam o tempo e a capacidade de reação de cada um. Né? Eu acho bem legal. É uma sabedoria isso aqui, né? Ele já tinha experiência, né? Certo que outras pessoas eles tentaram socorrer e eles viram que é pior, então é melhor você deixar a pessoa ali descobrindo por si mesma, né, as coisas. Quando eu falo isso, eu falo assim, em relação a essas luzes que caem do mais alto, sabe? Eu imaginava assim, então por que eles não aumentam a dose? Isso há trocentos anos atrás. Por que eles não aplicam uma coisa mais poderosa, que vai despertar esses irmãos? Depois você vai amadurecendo e vai vendo
que, na verdade, eles aplicam aquilo que cada um pode absorver, né? Pacientemente, cada um no seu tempo. E não adianta dar mais do que eles podem receber, que não vai ser nem absorvido, não adianta. É paciência mesmo. É, paciência. Tem a questão do mérito, né? E não adianta você despertar as pessoas que estão extremamente desequilibradas, né? Pode ser pior. Então, é como você pegasse de repente, desse um remédio ali novo, dentro de um manicômio, e abre as portas e fala, pronto, aqui o remédio, e não dá. Eu acho que é. Fala, Badia. Não, só complementando, tanto que quando uma pessoa está em desequilíbrio mental, o que que o psiquiatra faz? Ele dá aquele remédio que chama sono da terapia, né? Sono terapêutico, para quê? Aquela pessoa às vezes dorme uns 3 dias para ela poder acordar, porque senão a mente dela não suporta, né? Porque o campo mental dela ele é capaz de não voltar mais ao normal por conta disso. Então, quantas borboletas nós matamos durante nossa vida, né? Com a nossa pressa, por exemplo, de resolver as coisas, né? Às vezes a gente mata muitas borboletas na nossa vida por conta disso. Perfeito. Bom, aqui, tá, aí Ismália declarou terminadas as atividades da oração, e o administrador, após o sinal luminoso, que notificava os operários o término das obrigações, adiantou-se para nós, exclamando: gratíssimo pelo concurso fraternal, realizamos belo serviço intercessório. Esse intercessório porque eles pediram, né, profundamente, então veio aí do alto essa ajuda maravilhosa. Desde alguns dias ninguém se levantava. Aniceto, percebemos a perplexidade, falou a Vicente e a mim, de maneira significativa. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, que já comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se desloca nessa atitude mental, se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além, em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos advertir que os maus respondem pelos maus planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns aos outros. Razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata, em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas elementos, forças que vitalizam o nosso mundo interior, edificando-nos a esperanças divinas e se exteriorizam em seguida, contagiados do nosso magnetismo pessoal, intenso desejo de servir com o Senhor. É um ensinamento profundo, né? Essa questão da prece que ele coloca como um mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Isso aqui é muito parecido com o que um estudioso de oração, um americano, já observou, que a oração é o que mais desvia sangue para o cérebro. Ele é lá da Pensilvânia, Dr. Andrew Newberg. Ele fez, na década de 80, 90, estudos de ressonância e mostrou, por exemplo, que durante uma oração muito intensa, de muita paz, assim, aumenta 70 ml de sangue no lobo frontal. Uma palestra, 5 ml, um exercício, 15 ml. E a oração é o que mais gera um fluxo sanguíneo. Eu me lembrei disso por causa desse influxo magnético, é o mais poderoso influxo magnético. Então, realmente, ele, tanto do ponto de vista espiritual, magnético, energético, como físico também, ele traz benefícios, assim, muito grandes. A outra questão, ele fala, assim, da prece impessoal. O que é prece impessoal?
Então, entendi assim, não é aquela prece assim, me ajude, que eu estou precisando e tal, mas é aquela prece, como ele vai falar mais para frente aí, universalista da Ismália, né? Ele chama de prece universalista. Ela não está preocupada consigo, ela se preocupa com um amor profundo pela humanidade, ela tem uma visão da humanidade como um todo, então não é pessoal, é uma coisa, toda prece impessoal, toda ela recebe ajuda imediata, em nome de Deus. Eu chego a me perguntar se nós precisamos pedir para nós alguma coisa. Será que nós pedimos? Precisamos? Porque se eu fizer uma prece impessoal, ou seja, se eu pedir pela vida, pelo sofrimento, pelos outros, eu vou ser o primeiro a ser beneficiado. Porque as energias que vão chegar até mim vão ser muito profundas, a resposta é muito imediata. Vocês devem lembrar que a maior parte da energia que chegava era para Ismália. No capítulo anterior. A maior parte da energia que chegava para ela. Apesar da prece dela ser impessoal. Né? Não estou afirmando que a gente não deve orar por nós mesmos. Claro que sim. Mas assim, eu não sei, me chamou muita atenção isso aqui. A força que tem a prece impessoal. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos forças. O elemento força é quantum de energia, né? É fóton, é luz. Eu acho muito assim, acho que ele está sendo bem claro com isso. Que vitaliza. Esse vitaliza é por exemplo, aqueles flocos de luz vitalizando as células. Então é vitalidade mesmo. Nosso mundo interior, edificando as esperanças divinas. Tá bom, pessoal? O que mais aí vocês podem nos ajudar aqui? Então, quando você fala nessa questão aí, quer dizer, se eu estou pedindo, por exemplo, pela humanidade, eu também faço parte da humanidade, eu já estou pedindo por mim, né? Então, tudo que eu faço no coletivo, eu faço parte desse coletivo já. Se eu estou pedindo por todos, eu estou pedindo por mim também já. Isso. Prece pessoal. Mauri? Paulinho, eu assinalei aqui no meu livro também essas partes que você colocou, eu achei incrível, incrível, incrível. Ele fala como o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. E é intuitivo, porque se a gente for pensar que você pega o seu vaso vazio e bota para o alto e fala, Deus, manda força aí, manda energia, manda bons fluidos, é isso que chega coisa de altíssimo grau vibracional, de altas esferas, então, assim, de fato, esse influxo não vindo lá de Deus, de altas esferas, não tem como ter algo melhor do que isso, né? Em termos de qualidade. Eu acho que eles recebiam a mesma quantidade, Paulinho, no outro capítulo ele dizia, só que a Ismália, ela transmutava aquilo de uma maneira diferente pelo metabolismo dela. Isso. Também vai falar aqui mais adiante. Essa questão de ser impessoal, eu tentei transpor para a nossa realidade igual doar sangue, né? Vou doar sangue para quem? Para fulano, para o Zezinho que está precisando. Não, eu vou lá doar sangue por quê? Porque é para alguém, uai. Para quem que está precisando, né? Então, sei lá, alguém vai fazer uma doação, não, fazer uma doação para tal coisa. Legal também. Mas não, eu estou doando por quê? Não, porque é para o que precisar, entendeu? Então, acho que essa coisa despretensiosa, mais voltada para o bem coletivo, isso traz uma potencialização, tanto é que ele fala que resposta imediata. Isso aqui é imediato, né? Quando então, impessoal, assim, né? Quando impessoal. Impessoal. Aí Eu quando achei... desculpe te interromper, mas acho que quando é pessoal, eles têm que consultar o arquivo lá. Vamos ver se você merece tudo que você está pedindo aí. Ele vai Agora, falar disso, impessoal não, você está pedindo por todo mundo, como falou o Bad. Vai aí energia para todo mundo. Mas eu acho que a oração pelas nossas coisas é importante também. Por que eu acho isso? Porque nós somos o fator limitante da coisa. Se dependesse de Deus, a gente estava à luz hoje. Mas nós temos as nossas limitações ainda, assim que eu enxergo. Então, o que acontece? Deus sempre quer que eu evolua assim, imediatamente, para usar a mesma palavra. Mas eu tenho esse processo
que eu ainda vou automatizar o bem dentro de mim, os meus valores, as minhas virtudes, elas vão ficando automáticas e vão se expandindo, né, ao longo da minha existência, das minhas encarnações. Mas acho que é importante, quando você pede, eu acho que você se abre, você se dispõe, você assinala de uma maneira muito clara, mesmo que você fale assim, eu gostaria de, sei lá, mudar de emprego, não, mas não sei se vai ser algo específico, mas pode ser algo genérico, relacionado ao teu sentimento, né? Olha, eu não tenho me sentido bem por isso, por aquilo. Eu sempre falo para as crianças para agradecer. A oração não é só pedir, você agradece também. Eu acho que isso funciona como uma conexão, como uma... Você torna seu coração mais predisposto a receber essas bênçãos, esse influxo lá do outro lado. Então, acho que é importante sim, né? É até meio esquisito, né? Porque fala, pô, Deus sabe antes de eu falar, Deus lê meu coração antes que eu... Por que eu tenho que falar, né? Eu acho que é essa a importância da oração, né? Você tem que falar porque você mostra a tua disposição em almejar tudo isso que você está transpondo em prece. E isso vai ser atendido na medida do razoável, do necessário, do crescimento. Acho que é por aí. Márcio. Márcio. Então, você tocou no assunto, Paulo, daquele artigo, até se você puder depois me passar, se você tiver o autor ou alguma orientação, porque eu estava indo para o nosso centro, lá no outro centro, e ia dar uma palestra sobre oração. Aí eu recebi naquele grupo da ANE e fiquei assistindo e ouvindo aquele artigo, e eu achei sensacional. E pelo que o rapaz falou, eu gravei bem assim, mais ou menos, os volumes. Ele disse assim, uma corrida, o que mais aumenta o aporte sanguíneo no lobo frontal, no pré-frontal? Uma corrida, até 6 ml de aporte. Uma palestra, uma oratória muito bem feita, até 15 ml. Uma ação de compaixão, de uma ação social, uma ajuda, um trabalho social que você desenvolva para alguém, de 23 a 30 ml. Meditação. E a primeira disparada, mais que o dobro da segunda, que a segunda seria essa, né, de 23 a 30, seria a oração e a meditação com 62 ml de aporte sanguíneo. Isso. E o que eu achei mais interessante, por exemplo, ele falou assim, tá, então, de repente, isso pode ter sido pontual. Vamos pegar essas pessoas que meditam e oram, independente de suas religiões, porque não tem muito a ver, e vamos colocar por 8 semanas as pessoas meditando por 15 minutos. E eles comprovaram o quê? Que esse aporte sanguíneo é constante, esse aumento de 60 a 62 ml de sangue, e que houve proliferação de neurônios. Aumentou o número. Volume. Aumentou o volume dos neurônios, aumentou suas conexões. Eu achei isso tão sensacional, porque responde muito daquilo que a gente pergunta. Então, já que Deus sabe o que nós precisamos, por que nós oramos? Porque nós é que precisamos com a conexão com Ele. Porque Ele está conectado conosco o tempo todo, mas se a gente não abrir a tal da chave pelo lado de dentro, a gente não consegue absorver as coisas que nos vêm, que nos é possível. Então, essa conexão quem precisa somos nós, não Ele, né? É nós que temos que fazer essa ponte e tornar acessível. Tanto é que você vê grande parte dos irmãos aí não tem acesso a esse mar de bênçãos que está ao redor deles. Simplesmente estão embutados ali, eles não sabem o que está acontecendo. Então, a abertura tem que ser interna, tem que ser deles. Você vê, todos os dias, essa multidão de espíritos aí acamados recebem essa imensidade, essa imensidão de bênção ao redor deles, mas eles não se conectam, eles não abrem a porta, eles não fazem a ligação. Né? Eu acho que a gente, fazendo uma analogia com esses que estão aí dormindo, de alguma maneira, também não permitimos, nós nos fechamos. Então, a oração, a meditação é aquela porta que
expande nossa mente e a gente começa a ver oportunidades onde não sabia, condições onde achava que não tinha, soluções onde achava só problema. É a gente que vai, é a gente que precisa de oração. Eu vejo dessa maneira. Perfeito, Márcio. Esse cientista é o Andrew Newman, ele é lá da Universidade da Pensilvânia. Ele chamou muita atenção do mundo com essas pesquisas dele, e ele escreveu um livro chamado Cérebro Espiritual. Eu não li Legal. esse. Ele tem Andrew Newman. Andrew, com W no final, Andrew Newman. Tá. Perdão, Newman não, Newberg, perdão. Newberg, Berg no final. Andrew Newberg, tá. Ele tem um livro que chama O Cérebro Espiritual. Eu não li esse livro, mas ele tem gratuito na internet, se não me engano, tem que procurar. Eu estava vendo algumas figuras, eu estava em busca de uma figura para colocar aqui, da oração, etc. Mas ele tem muitas pesquisas, porque ele foi inovador, porque ele começou a estudar oração com ressonância magnética nuclear funcional. Isso na década de 90, 2000, e ninguém tinha feito ainda. Aí surpreendeu o mundo inteiro com isso, né? Todo mundo... E ele é protestante, muito religioso, então ele surpreendeu muito. Vamos adiante aqui. Bom, aqui no final, então, ele fala sobre a oração, os efeitos, né? E procurando materializar o pensamento para facilitar-nos a compreensão, aqui o Aniceto continua. Viram vocês cair sobre nós elementos força, né, que me refiro. E observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós. Em benefício, aqui eu lembrei de Jesus, né, brilha a vossa luz. As luzes de cada um de nós, em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar, em porções iguais para todos. Mas nós espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais, aquilo que o Maurício tinha falado. Esmalha, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas, aquilo que eu estava comentando, que eles iam falar aqui, que os nossos podem receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Pessoal, aqui eu achei fantástico isso aqui, porque isso aqui é uma chave de como que nós temos que orar. Aqui está a explicação. Amplo e universalista. Parece que isso aqui é um caminho. Eu acho que na evolução da oração, lá para trás, a gente era, possivelmente, ainda somos também, né, muito voltados para nós, que Deus ajude minha família, que ajude fulano, que eu não estou absolutamente desmerecendo, acho que está certinho. Mas se nós quisermos dar um passo a mais, se quisermos ser... Eu acho que Esmalha aqui é um exemplo, e ele atesta isso aqui. Quanto mais, como a Abadia falou, quanto mais pensando no universo, não sei a expressão que a Abadia falou, é na humanidade, isso. Quanto mais os nossos sentimentos são voltados para a humanidade, quanto mais amplo e universalista, possivelmente, vocês me esclareçam aí, mas eu acho que, como ele fala, tem mais clareza e auxílio divino. Bom, continuando, temos aqui uma profunda lição. Como já disse, o pai visita os filhos necessitados através dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor como abusamos no círculo terrestre de nossos pais humanos. Não vive ele ao sabor dos nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora, em consequência, aliás, do ouvido das leis divinas. Compete ao necessitado caminhar ao encontro dele, isso aí é fantástico. Então, como nos compete, como a Márcia tinha falado aqui, por que não dão um quanto de luz a mais, né, porque aí cura todo mundo, achei que, desculpe, mas aqui nessa frasezinha está a explicação, compete ao necessitado caminhar ao encontro dele, está aqui a explicação. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons, que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permaneceremos ao desamparo.
Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifica o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Deixa eu aberto aí para vocês, comentários. Bom dia. Então, essa questão da prece, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas falar assim, que sempre lembra da minha família, dos meus amigos, né? Aí a gente fica pensando, e os outros que não são da minha família e que não são os meus amigos, né? Muitas vezes a gente ainda ouve isso hoje, já ouve bem menos. Tem uma época aí atrás que a gente ouvia muito isso. Hoje eu já não ouço tanto, acho que no meio onde a gente vive, né? Talvez, não sei. E outra coisa, se a espiritualidade pede muito para a gente, vocês precisam orar pela humanidade. Eles não estão dizendo que eu não preciso orar por mim, pela minha melhora, né, para me fortalecer, tal, mas eles sempre dizem isso para a gente, sempre pedem, principalmente quando está acontecendo algo muito grandioso dentro do nosso planeta, que é algo negativo, né? Eles pedem, mas ultimamente, continuamente, eles pedem. Nas vossas orações, pelo menos uma vez ao dia, ore pela humanidade. Porque eles sabem, né? Dessa necessidade. E outra coisa, eu fiquei refletindo aqui, gente. A gente está falando desse povo que está dormindo aí, mas nós também ainda estamos dormindo. Tanto que quando o ser ele se torna iluminado, é porque realmente ele acordou. Então, nós também estamos dormindo. Claro que nós não estamos num grau que essas pessoas estão dormindo lá, né? Mas também não sei, quando eu for lá para o outro lado, se eu vou dormir igual eles, como eles, ou não. Também, né? A gente não tem essa percepção de saber. Mas nós temos que saber que nós também estamos dormindo, nós também estamos tentando acordar. Nós também estamos recebendo ajuda do plano mais alto para nos ajudar a acordar. Quando esse trabalho que a espiritualidade faz com a gente, é o mesmo trabalho que eles estão fazendo com esse povo lá, né? É para que nós acordemos, eles estão trazendo essas energias para nós também. E como eles falam que essa energia ela é tão grandiosa que ela está aqui nesse momento, como que nós também ainda não percebemos essa grandiosidade dessa energia que eles estão trazendo por conta dessa transição? Porque nós ainda estamos adormecidos também, nós ainda percebemos muito pouco de toda essa imensidão, né? Inclusive, eles falam muitas vezes que Jesus está tão pertinho de nós que é como se a gente pudesse tocá-lo, se a gente tivesse essa percepção. Então, que a gente lembre, nós estamos dormindo também. Eles estão tentando nos acordar. Então, aí que a gente tenta, né, exercitar através da meditação, através de estar aqui discutindo nesse assunto, de estar aqui estudando, de estar aqui refletindo. Tudo isso faz parte desse trabalho para que eu tente me acordar, né, e aproveite essa oportunidade que eles estão tentando me despertar também, entendeu? Oi. Paulinho, eu também vejo dessa mesma maneira, sempre vi, né? Que até dizia isso para muitas pessoas e acredito nisso, que todo mundo aqui é instrumento. Então, se você tem a disposição, e qual é que é esse sinalzinho, essa marca, né? E ele coloca aqui, apenas vamos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores, mais intensas, à medida que a gente intensifica nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade. Então, é tentar cultivar dentro do coração a bondade no sentido amplo, de fazer o bem, né? Eu encaro como dessa maneira, essa disposição, e aí tem Jesus, né, que já dizia que a gente faz a nossa parte com a nossa fagulhazinha e recebe, né, quando tiver mais que né, reunido e tudo mais, em meu nome, então vai vir esse amparo, mas deve ser o que eles buscam dentro do coração das criaturas, nós, para ver se você está candidato ou não a auxiliar, né, a ser esse representante de Deus. Isso é tão forte, é tão intenso,
que muitas vezes a gente tem que buscar fazer o bem simplesmente, olha que, para ser porta-voz, para ser representância divina, olha que, assim, sabendo do meu tamanho, mas entendendo a importância, né, sem muita pretensão de me achar, me sentir iluminado, mas olha a importância de você se dispor a fazer o bem. É imensa a importância, porque você vai ser instrumento, assim como outros são instrumentos que vão auxiliar você na tua seara, você vai ser também um esteiozinho, vai ser um farolzinho pequeno que vai levar um auxílio, um entendimento, um cuidado para o outro. É muito... Você passa a ser um porta-voz mesmo de Deus quando você está trabalhando no bem, né? Isso é tão forte que eles dizem que a única forma de nós nos curarmos é auxiliando o outro, né? Isso encaixa até no que Jesus disse, né? Que o amor é o único remédio, na verdade, né? Ou fora da caridade não há salvação, né? Que é a mesma coisa. Muito bem. Esse é o último. As explicações de Niceto abriam novos campos de meditação. O esclarecido instrutor, contudo, não dera por fim da lição. Depois de longa pausa, concluiu: já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliador, espero aproveitem o máximo ensinamento desta hora. Reparem que nesses pavilhões temos 1.980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação comum, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializada, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelam aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber, por enquanto, água efluviada. Poucos foram contemplados com sopro curativo, e somente 2 se levantaram, ainda assim profundamente perturbados. Já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal, não esqueceram esta lição. Façamos todos o bem sem qualquer ansiedade. Interessante, né? Fazer o bem sem ansiedade. Semêmulo, sempre em toda parte, mas a ansiedade que ele está se referindo aqui é porque o André Luiz queria sair correndo atrás deles lá, né? Semêmulo, sempre e em toda parte, mas não estacionemos na exigência dos resultados. Muito bonito isso. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade, onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, crescimento e resultado pertencem a Deus. Bacana isso aqui. Achei que isso, como doentes, às vezes a gente não pode usar todos os medicamentos de uma vez, né? O doente pode morrer. Então, se você tem lá, e nenhuma cirurgia, o Maurício sabe disso, a Márcia também, você não pode muitas vezes explorar todos os recursos cirúrgicos ali, aplicar tudo que você queria, ressecar tudo que você queria, fazer tudo, que tem que ter condições. Então, alguns eram atendidos com passes, com sopro curador, e à medida que eles fossem melhorando, eles iam recebendo mais. Os medicamentos devem ser dosados também aqui. O medicamento que eu falo aqui, o medicamento é o sopro curativo, a água fluídica e tudo mais, né? Badia. É a mesma coisa quando o organismo está muito frágil, não pode ser uma alimentação muito forte, né? Não pode ser, por exemplo, você não pode dar um caldo de mocotó pro cara se ele está fraquinho lá, se ele passou, sei lá, 3 dias, 2, 3 dias sem comer, por exemplo, né? Aí a gente dá para entender essa situação. E isso me fez lembrar a palavra do Frei Fabiano de Cristo, quando ele disse que queria trazer a fitoterapia para casa, mas ele disse, nós não estamos com pressa nenhuma, né? Ou seja, vai no tempo de vocês, primeiro vocês têm que aprender, aí depois, com o tempo, isso vai chegar aqui, mas nós não temos pressa nenhuma, justamente por isso, para que a gente, né, não atropele as coisas, que tudo tem o momento certo, a hora certa, e precisa de todo o aprendizado, de toda essa questão aí antes, de esse preparo todo, para depois tu atuar, porque o que ele disse? O principal de um medicamento é o amor. Então, primeiro a gente tem que desenvolver, né, toda
essa interação, essa integração, né, com aquilo que a gente está fazendo até, quer dizer, essa troca de energia, a gente tem que se colocar inteiro nisso que a gente está fazendo também, porque não é só a planta, né, mas ali é a planta e nós, e mais Deus envolvido, né, então tem muita coisa envolvida em tudo aquilo que a gente vai fazer, então tudo isso precisa ser com muita calma, como diz o outro, muita calma nessa hora, né? Isso aí. Márcia primeiro, depois eu Mauri. Não, é só achar que esse é um excelente capítulo, muito interessante essa história, principalmente o pertinente à prece e aos resultados dela. Eu acho que isso dá um campo de estudo vastíssimo. E uma vez eu já falei isso aqui com vocês, que eu li essa frase sempre me acompanha, que quando a ciência chegar ao topo da montanha, lá encontrará todas as religiões. Eu acho que essa é uma frase bem interessante sobre a fé. Verdade. Se tiver religiões ainda, né, Márcia? Porque às vezes nem... Mas, assim, no sentido de que as religiões, como as conhecemos hoje, né, já vem sim. falando disso tudo, né? É, E a neurociência agora está descobrindo, que a ciência está revelando aos poucos, né? verdade. A capacidade da meditação, da prece e tudo mais. É. Achei esse capítulo muito bacana também. Essa questão da prece ela tem que se discutir mais. Por exemplo, como orar também. Desculpa, Mauri, fala aí, depois eu concluo. Não, pode falar, Paulinho. Que eu Não, falei, poxa, pode falar, eu não tinha percebido que você tinha. não, é que eu apaguei minha mãozinha. Nem ia falar que eu lembrei do façamos tudo bem sem qualquer ansiedade. Eu gosto muito da metáfora da criança. Você não vai ficar preocupado com a criança. Você sabe que ela vai andar aos poucos, vai gatinhando, aí anda com apoio, aí vai dar um passinho e cai, aí até que está correndo. Então, Deus olha para a gente, nossa infantilidade espiritual ainda, e fala, ai, tá gatinhando ainda, mas vai aprender a andar. Então, tem essa sapiência de entender que é o processo da coisa. Não pude deixar de lembrar de duas parábolas, duas passagens do Evangelho. Uma que é a óbvia do semeador, que vai depender também do terreno em que as sementes caírem para elas germinarem, e a outra passagem da pérola aos porcos, para a gente também tentar evitar, né, jogar aquelas pérolas, enfim, nesse terreno que não vai ser tão fértil, utilizar mais, como eles focaram também o tratamento específico, quem vai receber o sopro? Vai ser aquele sujeito que está mais propenso a despertar por agora, então ele vai receber, né? Então, entender que é um processo também do outro, a gente não pode ter, nós temos o nosso processo, né? Tem muita gente torcendo para a gente, vai, melhora, não faz mais isso, melhora nisso, melhora naquilo. E fala, pô, mas de novo, Mauri, rapaz, você tá vendo bem, meu amigo? Tá bom, vai, semana que vem, então, amanhã, próximo minuto, vamos ver se você consegue, né? Então, mas tem paciência também, a gente também tem que ter paciência, né, e entendimento desse processo de cada um. Eu tinha muita dificuldade dentro da medicina com isso, que você tinha essa ânsia, como a Márcia colocou nos 20 anos dela, quando ela leu o livro a primeira vez, mas às vezes você quer que o outro fique bom de uma tal maneira e você esquece que tem o processo do outro, tem a gênese anímica e psicológica da doença do outro, tem o processo curativo e restaurativo, depurador, que é passar pela doença. Isso também pode gerar um crescimento, apesar da dificuldade. Então, tem que só semear e fazer o bem, oração e vamos devagarzinho. Márcia, você está com o microfone aberto, você quer falar alguma coisa? Não, é que acho que eu esqueci de fechar. Tá, beleza. Mais alguém queria falar alguma coisa?
Se não, acho que o Alessandro, está por aí ainda, Alessandro? Oi, Paulo, estou aqui. Acho que você Aham. pode encerrar a gravação, se não tiver mais ninguém. Tá, só um minuto. E aí eu convido aí